Esta é a terceira aula e vamos começar estudando as características do decreto de Deus. O que nós temos a observar, em primeiro lugar, que a primeira característica mencionada é que o decreto de Deus é eterno e imutável. Sendo Deus perfeito, eterno e imutável, não se pode imaginar que ele, ora, tem planos, ora, não. Ou ainda que, uma vez decidindo sobre algo, posteriormente mude de ideia e volte atrás. Também não. Então, Deus vê o fim desde o princípio e as variações de tempo não atingem aquele que habita na eternidade. Enquanto o ser humano está limitado pelo espaço, tempo e circunstâncias, tais limitações não existem em Deus, que é eterno, infinito e autoexistente. Bom, isso nós já estudamos sobre os atributos de Deus. Mas no que diz respeito ao decreto, precisamos então resgatar o conceito de decreto que foi ministrado nas aulas que foram gravadas e que seriam dados no feriado da semana passada. O conceito dado de decreto tem dois conceitos que devem ser levados em consideração. O primeiro, que o decreto de Deus consiste em um plano que foi definido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de criar os céus e a terra, Deus planejou o que haveria de ser a criação. E Deus tomou decisões que teriam, portanto, de acontecer na criação as ações de Deus durante todo o percurso da existência e que essas ações de Deus viriam, portanto, concretizar o seu eterno desígnio. Como o apóstolo Paulo disse que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, conforme o desígnio, o propósito de sua vontade, essa ideia de desígnio é que define, portanto, o que Deus determinou sobre a criação. O grande desígnio de Deus é que todas as coisas que foram criadas têm um propósito que é a glória de Deus. Mas antes, portanto, de Deus iniciar a obra da criação, ele percebeu, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Deus tinha, portanto, consciência de que o ser humano, toda a criação inteligente, o homem e os seres angelicais, haveriam, portanto, no uso de sua liberdade, e por serem limitados em conhecimento, em poder, em natureza e outras limitações, como o conhecimento e a ideia, portanto, também de limitação, não só no sentido de compreensão das coisas de Deus, sem ter a possibilidade de ter o conhecimento pleno que Deus tem, exaustivo. O ser humano, portanto, destituído desses atributos que só Deus tem, são atributos incomunicáveis. Ocorreu, portanto, que o ser humano, no uso da sua liberdade e por ser limitado, pecou contra Deus. O pecado humano ocorreu, portanto, Deus tendo consciência, ou ciência, melhor dizendo, pré-ciência de que isso seria uma realidade. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo deixa bem claro
que antes da fundação do mundo, Deus definiu um plano de salvação para a humanidade que haveria de ser criada, iria cair em pecado. E por isso, então, foi que o Filho de Deus, antes de criar todas as coisas, ele foi o agente da criação, ele foi designado para ser o Redentor. E assim, em Cristo, antes da fundação do mundo, todos aqueles que hoje creem, portanto, foram escolhidos, eleitos, e este é um assunto que nós vamos estudar mais na frente. Deus tomou decisões eternas que não vão ser mudadas. Por isso é que esse decreto de Deus, que é eterno e é imutável, significa que as decisões que Deus tomou, ele está executando no percurso da história, durante todo o curso da existência do universo e do homem. Neste sentido, portanto, Deus não mudará, circunstâncias não vão forçar Deus mudar. O homem é mutável. O homem aprende, o homem se desenvolve, o homem é transformado, o homem é mutável, certo? E por isso ele muda de ideia de acordo com as circunstâncias. O homem é condicionado aos fatores externos do mundo em que o envolve. O ser humano é contingente. Significa que ele não tem em si o controle de sua própria existência. Sua existência está condicionada aos fatores externos. Ou, melhor dizendo, o homem não é o sujeito, ele não é autossustentável, como Deus é. Neste sentido, o homem teve início na criação e, portanto, ele prossegue na sua existência terrena, tem limite. E depois da morte, que foi a pena do pecado, o ser humano haverá de ressuscitar e será restaurado em todo o seu potencial que teve Adão antes de pecar. E assim, portanto, o ser humano terá um novo corpo que não vai passar por estas mutações que sofre atualmente. Todas estas coisas que eu estou falando aqui, Deus determinou que seria assim. Então, o plano da salvação foi decidido por Deus antes da fundação do mundo. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo diz mais ou menos assim: devemos dar graças a Deus, irmãos, por vós, porque Deus vos escolheu para a salvação desde o princípio. Essa expressão princípio se encontra em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, desde o princípio, desde quando Deus determinou, decidiu criar o homem, ele viu a queda, ele decidiu punir os pecadores, decidiu, portanto, escolher alguns. Então, essas são decisões que Deus tomou. E isso se tornou algo que foi determinado. E isso é um decreto. É esse o significado. Portanto, o decreto de Deus é eterno e imutável. Outra característica do decreto divino. O decreto de Deus continuando aqui, certo? Eterno e imutável. As Escrituras falam de acontecimentos no tempo como revelações de um propósito que foi determinado por Deus na eternidade. Veja bem, em Efésios 3:9, está escrito: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Observe a expressão que fala desde os séculos. Ela não está
clara como subentende a eternidade. Mas temos outro, Efésios 3:11, que diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas duas expressões, uma é o tempo, dispensação do mistério que estava oculto em Deus, desde os séculos, do Deus que criou todas as coisas. E no versículo 11, segundo o eterno propósito, desígnio de Deus, propósito de Deus, são palavras que definem o significado do decreto divino. Deus, então, tomou decisões de acordo com o propósito da sua vontade e ele, então, executa tudo o que é necessário para que o seu propósito se cumpra, se estabeleça. 2 Timóteo 1:9 diz o seguinte, sobre a obra de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, olha a expressão, determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deu para perceber o destaque que está sendo feito quanto ao tempo em que isso ocorreu na eternidade. Portanto, o que Deus decidiu, portanto, ele realizou. E aqui é uma citação explícita da obra redentora de Cristo. O livro de Apocalipse, quando se refere a Jesus, diz, portanto, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, está escrito o seguinte, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Observe a época de manifestação, fim dos tempos. E observe o início do tempo, antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Então, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, veja bem, que antes da fundação do mundo, a pessoa do Filho de Deus foi designado como Redentor. E por que ele foi designado como Redentor? Porque Deus, ao decidir criar o homem, ele criou seres limitados. Por causa desta limitação, o pecado veio surgir. Porque o homem fez mau uso da sua liberdade, mas a sua mente foi afetada por pensamentos contrários aos pensamentos divinos, ao desígnio de Deus. Que o decreto de Deus ele é eterno, no sentido de que surgiu, ele foi definido na eternidade. É imutável no sentido de que Deus não vai mudar o plano. Deus não muda de ideia. Em Tiago, nós encontramos a declaração de que Deus é imutável. Não há nem sombra de variação. A segunda característica do decreto de Deus é que o decreto de Deus é eficaz. A ideia de eficácia significa que alcança um resultado pretendido. A eficácia dos decretos de Deus consiste, pois, na garantia de que eles produzirão os resultados que Deus pretende obter. Os decretos divinos garantem o êxito de todo o empreendimento divino. Todas as ocorrências, tanto as determinadas como as permitidas por Deus, contribuem para que o eterno propósito de Deus seja cumprido. Então, Deus não fracassa. Uma vez que Deus não fracassa, qualquer tentativa da criatura, seja ela o homem ou Satanás, o inimigo de Deus, com todos os demônios que o seguem,
que agem em contrário, são opositores, oponentes declarados, de natureza oposta à natureza divina, tudo que fazem, Deus faz uso deste mal, das ações livres, nós estudamos isso como nas aulas que foram gravadas anteriormente, são chamadas de causas secundárias. Deus faz uso, portanto, das ações livres humanas para que ele produza o efeito, conduza para que o resultado seja o cumprimento da vontade soberana de Deus. Algumas coisas Deus se propõe fazer, outras ele permite que sejam feitas. Ele efetua o bem, ele permite o mal. Ele é o autor de um, o bem, mas não do outro, o mal. Então, uma das maiores garantias da infalibilidade dos decretos divinos são o fato de que as ações livres do homem cumprem inevitavelmente o propósito eterno de Deus. Nós vamos ver ainda algumas passagens bíblicas aqui hoje que garantem, que mostram de forma explícita isso que estamos afirmando agora. Então, um exemplo, Atos 2:23, no sermão de Pentecostes, Pedro declarou, sendo este aí é Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. Olha aqui a expressão, determinado. Deus determinou. Desígnio é propósito. Isso aconteceu de acordo com a presciência, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus teve conhecimento do futuro. Deus é o ser que, na sua onisciência, esse conhecimento abrange todo o tempo, passado, presente e futuro. Deus conhece todas as ações que nós vamos realizar no futuro. Deus conhece todas as decisões que nós vamos tomar posteriormente. Então, nada está oculto a Deus. O salmista chegou a dizer que antes que a palavra saia da minha boca, tu já a conheces. Ele disse, de longe penetras os meus pensamentos. Então, veja bem, na eternidade, portanto, Deus teve na sua presciência o conhecimento de que o pecado iria surgir e de que na obra da redenção que ele definiu providenciar, realizar, a humanidade, pessoas, os judeus que o desprezaram, que o rejeitaram, foram os responsáveis pela sua morte na cruz. Entregaram Jesus para que fosse morto, crucificando-o por mãos de iníquo, é o que está escrito aqui. Então, vejam bem, o desígnio de Deus foi determinado. Isso aconteceu de acordo com a sua presciência. E quem realizou não foi Deus. Quem realizou foi o homem. Acontece que Deus fez uso da obra humana para conseguir o objetivo que ele tinha designado. Outro texto é Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, aqui tem dois, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Para que eles fizeram isso? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, olha o verbo, predeterminaram. Em outras palavras, o que os assassinos de Jesus fizeram, Herodes, incrédulo, ele não era judeu, Pôncio Pilatos era romano, os dois eram, portanto, autoridades e tinham autoridade para matar. Eles decidiram, portanto, entregar Jesus à morte, sentenciá-lo.
E quando a igreja orou, porque eles estavam perseguindo a igreja, se levantaram contra os santos Jesus, que Deus ungiu. Então, Deus que institui autoridade terrena é o único que pode agir e tomar providência, no sentido de que ele, na sua onipotência, interfira na história para que possa realmente fazer a igreja ter a garantia de cumprir a sua missão. Essa era a situação. Pedro e João foram ameaçados de morte no tribunal e eles foram orar. E a igreja, quando estava orando, ela citou isso aqui. Todos unanimemente oraram e disseram que Deus predeterminou um propósito e os homens realizaram. O mal foi usado por Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 22, diz: porque Jesus disse, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, a morte de Jesus foi determinada. Como Deus, na sua onisciência, ele viu o plano de Judas para trair, Deus permitiu. Deus, então, decidiu fazer uso desta ação livre de Judas. Judas foi culpado porque ele planejou. Embora o Evangelho de João, a Escritura diga que Satanás entrou nele depois que ele saiu da mesa, e quando esteve na mesa da ceia e ele foi identificado como traidor, isso aconteceu. Então, esta ação foi vista por Deus e permitida por Deus, e assim o Filho do Homem foi morto como Deus determinou que devia ser. Apocalipse 17, 17 diz, porque em seu coração incutiu Deus. Agora aqui é Deus levando o coração humano a desejar, a mente humana, desejar e planejar para realizar o seu pensamento. Então, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Então, veja bem, Deus, para fazer cumprir o que ele determinou, então ele até chegou a incutir na mente e no coração dos homens que se envolveram ou vão se envolver no futuro com o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo fala do homem da iniquidade, do filho da perdição, ele diz, portanto, que esta gente rebelde, que não olha para o evangelho, não quer nada, já selou o coração, já fechou para Deus. Então, Deus julgou a oportunidade para eles de arrependimento. Então, Deus já decidiu, eliminar, dar fim. E Paulo diz, portanto, que Deus envia o espírito do erro para que dê crédito à mentira. Então, são coisas que a mente humana não vai entender, não vai aceitar facilmente, mas não pode negar o que está escrito. E, portanto, Deus tem iniciativa. Se ele incute pessoas para fazer o seu desígnio, com os crentes também é a mesma coisa. Por exemplo, em Filipenses, Paulo diz para os tessalonicenses daquela epístola, os filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E diz mais, por quê? Porque Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar. É o Espírito de Deus que habita em nós, que ilumina nossa mente, remove o véu da incredulidade, removeu já. Ele ilumina nossa mente para entender as coisas de Deus.
E, portanto, nossa mente está ocupada com as coisas que ocupam a mente divina. Nós pensamos nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Então, Deus escolhe para a pessoa soberanamente para o ministério. O Espírito concede os dons para essa pessoa, então, estar habilitada para exercer o ministério para o qual Deus designou. Isso foi soberanamente, e o indivíduo chamado não tem escolha. O decreto de Deus é incondicional e absoluto. Não depende em nenhuma das suas particularidades de nada que não esteja nele. A execução do plano pode exigir meios ou depender de certas condições, mas nesse caso, estes meios ou condições também já foram determinados no decreto divino. Os meios conducentes ao fim predeterminado também foram decretados. Essas passagens bíblicas já foram lidas, confirmam o que estamos afirmando. O caráter absoluto do decreto segue-se da sua eternidade, sua imutabilidade, sua exclusiva dependência do beneplácito de Deus. Então, veja bem, eternidade, imutabilidade e o beneplácito. Significa que, quando fala de eternidade, o tempo em que Deus decidiu. Imutabilidade, de que o decreto não vai mudar. Deus não muda seu plano. E as orações não vão fazer Deus mudar de ideia. E o beneplácito tem a ver com a boa intenção de Deus para a realização daquilo que ele pretende, decidiu fazer. O decreto é universal e totalmente abrangente. Ele inclui tudo que se passa no mundo, quer na esfera do físico, no mundo físico, ou na moral, quer seja bom ou mal. Ele inclui, primeiro, as boas ações dos homens. Segundo, seus atos iníquos. Terceiro, eventos contingentes. Terceiro, quarto, os meios, bem como o respectivo fim. E quinto, a duração da vida do homem e o lugar da sua habitação. Então, são coisas que Deus, na sua soberania, definiu de forma abrangente e total. Todos os seres humanos estão enquadrados nisso. Não há exceção. Então, o decreto é universal, porque abrange o universo e envolve toda a criatura, e, portanto, ninguém vai mudar, nem o homem. As ações humanas são de autoria humana, da mente humana. E, por isso, o ser humano é responsável pelas decisões que ele toma perante Deus. O decreto de Deus é permissivo quanto ao pecado. Por seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas de acontecerem, sem decidir efetuá-las, agindo imediatamente sobre a vontade finita e nela. Quer dizer que Deus não opera positivamente no homem, tanto querer como realizar, quando o homem vai contra a sua vontade revelada. Deve-se observar cuidadosamente, porém, que esse decreto permissivo não implica uma permissão passiva de algo que não está sob o controle da vontade de Deus. Ou seja, Deus não decide, eu vou permitir para ver o que vai dar. Ele sabe, ele já determinou como é que as coisas vão funcionar. O universo é como uma máquina, e Deus é o que opera essa máquina para ela funcionar do jeito que Deus determinou que ela tinha que funcionar. Deus, então, planejou e ele executa. E no plano, ele decidiu, portanto, contar com as ações livres humanas, quer sejam boas, quer sejam más. Um exemplo disso é quando os irmãos de José, eles se deram a conhecer, se eles reconheceram que era José, então os irmãos de José entendiam que eles iam ser José ia se vingar, ia matá-los. E eles, então,
mentiram para José, dizendo que o pai, antes de morrer, exigiu que perdoassem. E José disse para eles, eu sou Deus para perdoar, por acaso, o pecado. Vós intentastes, o intentar teve a intenção. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou seja, Deus reverteu a situação. É por isso que Paulo diz na carta aos Romanos que todas as coisas concorrem, ou seja, contribuem, convergem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, desígnio divino. Então, quem está chamado por Deus para realizar um desígnio de Deus, qualquer obra que for feita contra essa pessoa, qualquer perseguição, qualquer atitude, qualquer sofrimento, qualquer injustiça, tudo vai contribuir para que o desígnio de Deus vá se cumprir e para o bem e o sucesso, o êxito de quem executa, que é o homem que Deus chamou. O homem ou mulher, a pessoa que Deus então designou. O decreto de Deus é permissivo quanto ao pecado. Portanto, é um decreto que garante com absoluta certeza a realização do ato pecaminoso futuro em que Deus determina o quê? Não impedir a autodeterminação pecaminosa da vontade finita humana. Regular e controlar o resultado dessa autodeterminação pecaminosa. Vamos agora ver algumas considerações importantes. A primeira delas é que os termos bíblicos usados, especialmente próteses, nos levam à ideia de que existe desde a eternidade uma livre e soberana decisão divina. Em virtude desta decisão, Deus determinou tudo o que há de acontecer no percurso da história do universo e da história da salvação. Sendo o decreto de Deus o fruto de uma decisão tomada, precede-lhe o conhecimento de todas as coisas e, como Deus as vê antecipadamente na eternidade, tem decidido permitir, segundo a sua vontade, o que ele julga necessário que aconteça. Como nenhum atributo divino pode operar separadamente dos outros ou em contradição, o propósito divino há de ser eterno, eficaz, absoluto, universal e imutável, mas há de ser também sábio, amoroso e misericordioso. Nós vamos, então, suspender aqui, que o nosso horário já está vencido, e vamos ter um intervalo de 10 minutos, e depois nós vamos prosseguir a nossa aula.